Eu quero falar com vocês nessa noite, à luz da palavra. Vou expor um texto para vocês. Sobre Jesus Cristo. Todos nós precisamos entender, como crentes, como cristãos, que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Quem tem Jesus tem tudo. Às vezes nós ficamos assim tristes porque a gente queria algo mais. E o diabo, através da história, tem sempre tentado acrescentar a simplicidade do Evangelho, sempre algo mais. Por exemplo, Jesus mais o legalismo. Jesus mais o ascetismo. Jesus e o gnosticismo, o conhecimento esotérico. Nós vivemos hoje uma pressão porque a igreja está se afastando da simplicidade de Cristo. O que é o Natal para a igreja hoje? A igreja evangélica. Eu sei que em São Paulo tem muita gente que vai para o interior, volta para o Nordeste para fazer o Natal em família. Mas o que é o Natal para a gente? Dia 25, todas as igrejas, a maioria das igrejas evangélicas de São Paulo vão estar fechadas. As igrejas estão fechando, que é a data mais importante do cristianismo, no sentido da gente anunciar a presença do Cristo. Eu queria apresentar uma fotografia de Jesus para você, à luz do texto bíblico. Mostrar apenas um retrato. Colossenses capítulo 1, nós vamos fazer uma exposição de 13 a 23. Tem gente que já está dormindo. Acorda, meu irmão, que eu quero falar de Jesus para você hoje à noite, tá certo? Colossenses capítulo 1 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deixa a Bíblia aberta, esses dois versículos têm a primeira divisão do texto. Paulo está dizendo, Jesus Cristo, Ele é supremo na obra da salvação. Só Jesus salva. Quem crê em Jesus, quem receber a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, tem a salvação eterna de Deus. Vamos examinar esse texto. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Primeira verdade, quem é este Ele aí? Ele é o sujeito da frase. E esse Ele aí é Deus. E a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que Deus é o autor ou sujeito da nossa salvação, da salvação do homem. O Natal de Jesus Cristo é uma iniciativa do céu para a terra. O cristianismo não é mais uma religião criada pelos homens para tentar levar os homens a Deus. Mas o cristianismo é Deus vindo ao encontro do homem, se tornando homem, se identificando conosco. É um caminho que é aberto do céu para a terra. E é interessante no texto que Paulo vai dizer, Ele nos libertou. Libertou. Se você for fazer uma análise mais objetiva do texto, a partir da gramática do texto, você vai descobrir que essa ação de Deus é uma ação intencional, objetiva, irresistível.
Ele é alguém que age intencionalmente e irresistivelmente. Esse verbo libertou, do grego, significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. É por isso que a palavra diz que ele nos libertou do império das trevas. E a palavra império significa autoridade e poder. Deus nos libertou do poder, da autoridade e do domínio de Satanás e do pecado e da morte. Natal significa que a semente da mulher se faz gente, e ele é, de uma certa forma, ferido no calcanhar, mas através da sua morte, do seu sacrifício, ele esmaga a cabeça da serpente e produz o quê? Libertação, salvação. É interessante no texto que diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Essa é uma palavra muito bonita no grego, porque transportar aqui é uma operação resgate, é uma espécie de traslado. William Barclay, ele diz que a salvação tem 4 características. Ela é um traslado do poder de Satanás para o senhorio de Jesus. É um traslado do império das trevas para o reino da luz. É um traslado da escravidão para a liberdade. É um traslado da condenação para o perdão ou remissão de pecados. Então o Natal, meus amados irmãos, é o fato histórico da ação soberana de Deus salvando o homem. Por isso que o Natal é a festa da luz, é a festa do amor, é a paz de Deus que é oferecida aos homens através do seu Filho. Natal não é tender, nem peru sadia. Essa comelance que a gente faz aí, essa obsessão consumista. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, como o Natal está totalmente desvirtuado. E como na igreja, essa supremacia do senhorio de Cristo está fugindo da nossa vida. Nós estamos indo no embalo do mundo, no embalo da secularização, da materialização. Natal é Jesus, é salvação. Se nós entendêssemos isso, se nós compreendêssemos a profundidade disso, eu estava lendo sobre aquela cidade onde aconteceu aquele homicídio lá nos Estados Unidos agora. E algumas semanas atrás, aquela cidade onde aconteceu o homicídio daquelas crianças, foram 25 pessoas que morreram. Era uma das cidades mais seguras para se morar nos Estados Unidos. Mas é interessante que é justamente nesse contexto de segurança, de materialização, que Deus está sendo expulso das escolas. Não se pode mais orar nas escolas, não se pode mais ler a Bíblia nas escolas. É como se Deus estivesse sendo expulso da vida do homem. O homem está no estado de material, de segurança, de riqueza, de independência, que não precisa mais de Deus. E aí não adianta você perguntar, mas por que Deus permitiu isso? Vocês não expulsaram Deus? Vocês não querem saber de Deus? E meus amados irmãos, o material, o consumo, não pode atender a necessidade da alma. E aqui você tem que entender que Natal é Jesus. Ele é o centro da nossa salvação, Ele é supremo na nossa salvação. Veja no texto, que o texto é claro demais.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14 diz assim: no qual temos a redenção e a remissão de pecados. No qual. Essa expressão no qual significa que a nossa redenção, o nosso resgate, fundamenta-se na obra de Jesus Cristo, na encarnação de Jesus Cristo, na humilhação de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, na obra consumada por Jesus Cristo. Então nós temos que entender que Natal significa salvação, que Natal significa Deus vindo ao encontro do homem, na sua impotência, na sua incapacidade, na sua infelicidade, nas suas trevas, na sua escravidão, trazendo felicidade, salvação, libertação para este homem. Mas veja que a partir do versículo 15, até o versículo 17, nós temos aqui outro detalhe. Jesus Cristo, ele não é somente supremo na nossa redenção, mas ele é supremo também na criação. Veja a partir do versículo 15. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele reflete a pessoa de Deus tal qual um espelho. Ainda que a gente olhe para o fato histórico, até com pena de Jesus, quando você lê os registros históricos e diz que Maria teve que dar luz lá naquela manjedoura, e você observa que ela foi para ali porque não havia lugar para ela na estalagem, não houve ninguém que pudesse dar um local para Maria dar a luz. Ainda que a gente olhe a história de Jesus Cristo do ponto de vista histórico, do ponto de vista crítico, do ponto de vista dos olhos humanos, a gente olha para aquele bebê como se ele fosse um ser insignificante. Ele é o próprio Deus que se fez gente. Ele é o retrato, a encarnação do próprio Deus. E aí há um detalhe fundamental. É se alguém quer saber quem é Deus, deve olhar para Jesus. A palavra imagem aqui do texto significa que ele é o próprio Deus e que ele é a revelação perfeita de Deus. O Deus invisível se torna visível, tangível, palpável, relacional na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, preste atenção, eu vou dizer uma coisa para você. Por isso que não dá para você crer em Deus e não crer em Jesus Cristo. Por isso que os argumentos das testemunhas de Jeová não são consistentes com o argumento bíblico. Por isso que os conceitos teológicos dos mormons, que aceita Deus, mas que rejeita Jesus, não tem fundamentação bíblica. Tem que ser por uma revelação falsa lá, ou por uma pseudo-revelação de Deus, porque ninguém pode dizer que crê em Deus se rejeita Jesus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então você precisa entender isso. Por isso que não dá para ser cristão e ser mórmon. E ser cristão e negar a pessoa, a divindade de Jesus. Ele é o Deus que se fez gente e habitou entre nós. E a gente poderia passar aqui argumentos e mais argumentos do ponto de vista teológico. E eu poderia dizer, olha, que Jesus ele é diferente. Ele é Deus que se fez homens. Pelo fato do seu nascimento. Ele não nasceu de um coito sexual entre um homem e uma mulher. Ele é o Deus que se faz gente através da ação do Espírito Santo. A sua forma de viver, a sua forma de morrer, a sua ressurreição, todo esse processo que envolve a história de Jesus, provam a sua divindade. Veja no versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. A primogenitura
indica que, por direito, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o escolhido para exercer a posição mais alta diante do Pai. Há 3 aspectos dessa primogenitura de Cristo na criação. Primeiro, nele todas as coisas foram criadas, as visíveis e as... Por meio dele, tudo foi criado, e para ele a criação existe. Vocês estavam preocupados se o mundo ia acabar essa semana? Vocês estavam preocupados com isso? Dia 12/12, 21/12 de 2012. Estava o pessoal preocupado. Preste atenção. O mundo só vai acabar no dia que Deus quiser. O cara falou, mas pastor, o presidente da Rússia, o Putin, ele tem lá não sei quantas bombas atômicas que ele pode destruir o mundo na hora que ele quiser. Só que, preste atenção, o mundo está nas mãos de Deus. A história está nas mãos de Deus. O cosmos está nas mãos de Deus. O cosmos não é caos, é cosmos, é organização. E veja no texto que Jesus Cristo, ele é o primogênito de toda a criação, ele é pré-existente à criação, e ele no versículo 17 diz que ele é sustentador da criação. A criação é preservada e sustentada por Jesus. Toda a criação se firma, prossegue em coerência por causa de Jesus. O mundo não é um caos. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que põe, é Ele que dispõe, é Ele que humilha, é Ele que exalta. Ele está no controle de todas as coisas. E nada pode acontecer na história humana, nada que não esteja debaixo do absoluto controle de Deus. É interessante como o mundo tem invertido as coisas. E é muito mais fácil dizer que nós temos que preservar a natureza, que nós somos responsáveis pelo equilíbrio ecológico, do que dizer que Deus está no controle de todas as coisas. É por isso que a ecologia se tornou idolatria hoje. É um crime inafiançável matar um passarinho. Mas matar o ser humano é fiançável. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus hoje vale menos do que a natureza. Há uma inversão de valores. A criatura está sendo colocada no lugar do Criador. E nós temos que entender que esse Jesus que nós comemoramos no Natal, Ele é esse Deus da criação, da origem da criação, do fim da criação, da existência da criação. Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Tudo existe para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Mas em terceiro lugar, se você observar versículos 18 a 20, vai dizer assim, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus Cristo, Ele exerce supremacia na salvação. Ele exerce supremacia na criação. Mas Jesus Cristo também exerce supremacia na igreja, na nova criação, na vida do seu povo. E é maravilhoso esse texto, porque vai dizer primeiro que Jesus Cristo ele é o cabeça, o chefe da igreja, no versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja está ligada a Ele. A igreja está unida a Ele.
Ele é o centro cerebral da igreja. Ele é o centro santificador da igreja. A igreja, ainda que ela se promiscua do ponto de vista histórico, do ponto de vista institucional, a igreja, como povo de Deus, tem o controle de Cristo. Não é o Papa, não são os gurus espirituais, não são os apóstolos, os pastores. Jesus é o cabeça da igreja. Outro detalhe do texto, versículo 18. Ele é o princípio da igreja. Ele é a causa e a razão da existência da igreja, povo de Deus. O corpo aqui não é uma entidade, mas é um organismo. O corpo aqui não é instituição, mas é uma reunião de pessoas. E a igreja é um presente que o Pai deu ao Filho. As vidas, as nossas vidas, nós somos, como igreja de Cristo, como gente redimida pelo sangue de Cristo, presentes que o Pai deu ao Filho, para ser dele, para ser salvo por ele, para ser santificado por ele. Então a razão de ser da igreja é Cristo. Você já notou hoje que as pessoas estão mais preocupadas de agradar uns aos outros na igreja? A igreja está se tornando um balcão de vendas, um balcão de consumo. Nós estamos invertendo, nós estamos nos afastando da simplicidade do evangelho. Jesus não precisa de você, você que precisa de Jesus. A igreja de Jesus existe para Ele. Para Ele. Terceiro princípio que a gente aprende aqui, no versículo 19. 18 e 19, Ele é o primogênito entre os mortos. E aqui tem uma lição maravilhosa, porque Ele é o primogênito entre os mortos. Porque em Cristo Ele é o precursor de uma nova criação, com o objetivo de ter a primazia sobre todas as coisas. Jesus disse lá em João 14, versículo 9, Ele diz assim: porque eu vivo, vocês também o quê? Viverão. Presta atenção, que Jesus Cristo, através da sua obra, da sua ressurreição, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro, e Ele inicia através da sua ressurreição, a ressurreição de todos aqueles que estão nele. Significa que quando eu creio em Cristo, quando eu reconheço Cristo como meu Senhor e como meu Salvador, a ressurreição para a vida eterna está garantida. A minha morte física não é o fim da minha existência, eu continuarei existindo após a morte. Eu estarei na presença de Deus após passar desse mundo para outro. A história, o tempo é apenas um parêntese dentro da eternidade de Deus. Jesus é o Senhor da história e o Senhor da supra-história. E no dia que eu morrer, e no dia que eu passar desta vida para outra, eu estarei com Cristo no paraíso. Jesus, Ele é toda a plenitude da divindade. Quando fala plenitude da divindade, significa que Jesus tem todo o poder, todos os atributos e todas as glórias divinas. Veja aí, Colossenses capítulo 2, versículo 3. 2, 3. O que diz aí? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo. Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Agora veja mais embaixo. No versículo 8, há uma recomendação de Paulo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Versículo 9, lê para mim aí. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ah, tem crente hoje que ele diz: pastor, eu tenho Jesus, mas eu queria falar línguas. Ah, eu tenho Jesus, mas eu quero profetizar. Ah, eu tenho Jesus, mas só isso. Presta atenção. Quem tem Jesus, tem tudo. Não existe nada, nenhuma necessidade que eu tenha do ponto de vista espiritual,
do ponto de vista existencial, que não está oculto, escondido, contido na pessoa de Jesus. Não existe nenhum tipo de experiência de gozo, de alegria, de consolação que eu não possa ter em Cristo. Não existe sabedoria, conhecimento, entendimento espiritual, crescimento espiritual fora de Jesus. Veja no versículo 10, Paulo diz assim do capítulo 2, nele estais aperfeiçoados. Preste atenção, meu irmão. Nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, de acrescentar a Jesus um monte de coisa, de tentar esvaziar o sentido de Cristo e promover a glória do homem, a glória da instituição, a glória da riqueza material, da prosperidade, como sendo isso símbolos e sinais da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é Jesus, é estar em Jesus, seguindo a Jesus, vivendo com Jesus, tendo comunhão com Jesus. Nele nós somos aperfeiçoados. Há um detalhe do versículo 20, diz assim, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Preste atenção que quando o pecado entrou na história humana, trouxe primeiro a morte espiritual. E a morte espiritual é a separação do homem com Deus. Houve uma ruptura na comunhão. Mas também trouxe a morte física. E o que é a morte física? É a separação do meu corpo da minha alma. Eu não fui criado para morrer. A morte é algo inaceitável para mim, para você como ser humano. Ninguém tem morte bonita, ninguém tem velório bonito. A morte é algo trágico, terrível. Nós não fomos criados para morrer, mas o pecado trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas também o pecado trouxe a morte eterna. Não somente a morte do relacionamento com Deus, a morte física, mas a morte eterna, que significa o seguinte, que se você não aceitar Jesus Cristo em vida por uma decisão sua, pessoal, com Deus, você viverá eternamente separado de Deus. A Bíblia chama isso de inferno. Porque o problema não é o mundo acabar. O problema é para onde eu vou depois que o mundo acabar. Se eu fosse você, eu estaria preocupado com isso. Sabe o que diz o texto? Jesus, através do seu sacrifício, nos reconcilia com Deus. Nos dá paz com Deus. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nos dá a certeza da ressurreição, da vitória sobre o pecado, sobre a morte. Mas, acima de tudo, o texto nos diz que Ele traz a paz pelo seu sangue, a reconciliação eterna com Deus, a possibilidade de vida eterna. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas o texto nos termina com uma aplicação prática. Para que isso possa acontecer, veja no versículo 21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou do corpo da sua carne, mediante a sua morte. Que coisa extraordinária. Você que é crente, você que crê em Jesus, você tem que entender que isso se dá através da obra de Cristo. E o Natal é a festa da reconciliação. O Natal é a festa da volta para casa. É a festa do perdão, da redenção. É a festa da libertação.
Eu estou livre em Cristo Jesus. Ele veio me buscar e me salvar. Eu que estava perdido. Mas o Natal é a festa que nos projeta para uma finalidade maravilhosa. Porque Deus, Ele quer nos apresentar, ou Jesus quer nos apresentar a Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Esse é o projeto de Deus em Cristo Jesus. Você só precisa tomar cuidado, veja no versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Aí vem uma coisa muito importante. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Há um risco de apostasia na igreja hoje, que é o risco de se afastar da simplicidade do evangelho de Jesus. Jesus é tudo, em todos. Jesus, Ele supre, Ele é suficiente para atender todas as minhas necessidades espirituais, existenciais, eternas. Ele é tudo. Ele é tudo. E isto é Natal. Isso é Jesus. Há um versículo que eu queria deixar para você como mensagem de Natal. 2 Coríntios capítulo 8. Os crentes pobres da Macedônia, fazendo uma oferta para outros crentes que estavam passando necessidade. Você já notou que esse negócio de pobreza sumiu do meio da gente agora? Natal a gente não lembra mais de pobre. Jesus, quando nasceu, o Natal de Jesus, você viu lá como é que foi? Jesus nasceu no Einstein, foi? Onde foi que ele nasceu? Numa manjedoura. Não sabe se ela teve contração, se deram aquela anestesia para ele lá, para Maria. Processo de higienização, como é que foi? Ele nasceu lá. Pobre. E o que me impressiona no Natal é o versículo 9. Eu queria que você lesse comigo. 2 Coríntios 8, 9. Esse é o resumo do Natal. O resumo do Natal está nesse versículo. Diz assim: pois conheceis, vamos lá? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Esse Jesus que é retratado em Colossenses, ele é rico. Mas é rico. Tinha que ter umas 500 mil formas para descrever o percentual mínimo da riqueza de Jesus. Ele é rico. Ele é dono de tudo, herdeiro de tudo. Ele é o criador, ele é o sustentador, ele é tudo. Mas ele se fez pobre. Ele se fez gente. Nasceu naquela terra desgraçada que a gente visita todo ano lá. Que eu não sei como é que o sujeito vive ali, sobrevive naquele trem. É um negócio difícil. Ele vai para aquele lugar, andando naquele deserto, empoeirado, triste, naquele sol causticante. Ele se fez pobre por amor de vós. Para que vocês, para que eu, para que nós nos tornássemos o quê? Ricos. Mas não é rico assim de ter dinheiro aqui nessa vida, não. É rico de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. É ser rico da graça de Deus. É ser rico das bênçãos de Deus. De que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? De que adianta tanto consumismo, tanta festa,
tanta coisa que está sendo feita aí no Natal, quanto desperdício, quanta ostentação, quanta luxúria, quanto esnobismo. Isso não vale nada. Porque Jesus é Natal. Ele é a nossa riqueza. E eu queria que você nesta noite abrisse o seu coração e recebesse pela fé Jesus. E o mesmo Espírito que veio sobre Maria e que usou a barriga de Maria ali, como uma barriga de aluguel. Esse Espírito Santo de Deus, ele pode produzir em mim e você um novo nascimento. Jesus pode nascer espiritualmente dentro do meu coração, dentro do seu coração nessa noite. E aí você vai entender o que é Natal. E aí você vai comer o peru, que é uma comida sem graça. A gente ia comer a costela de porco. Não era não? Cozido. Não, vamos comer essas comidas aí que o povo inventa. Achando que isso é Natal. Natal não é isso. Natal é Jesus. Vamos ficar.